Olá pessoal, estamos aqui novamente conversando com você quando estamos gravando esse vídeo para contar um pouquinho da minha vida e o porquê que Deus me chamou. É claro que Ele me chamou pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu poder, pela sua misericórdia, né? Deus às vezes é assim, Ele pega coisas que não são para transformá-las nas que são. É assim que funcionam as coisas de Deus. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês algumas experiências da minha vida para fortalecer você na fé. Porque Deus é assim, Deus às vezes Ele faz coisas que nós não entendemos. É por isso que Jesus falou que nós temos que ter a mente de Cristo. Veja bem, o que o Senhor Deus faz? Ele novamente, depois de termos feito uma obra para Ele na cidade de Piquete, como eu falei no vídeo passado com vocês, né? Na cidade de Piquete, São Paulo, eu chego perto do meu pastor e digo: pastor, deixa eu ir agora para Minas Gerais. E ele falou: não, você não vai para Minas Gerais. Talvez lá no íntimo ele queria provar que nós estávamos errados com tanto entusiasmo. Porque algumas pessoas ainda, vendo Deus nos usar, as multidões chegando, as pessoas pensavam: esses jovens são apenas fogo de palha, eles vão fracassar. E eu fracassaria mesmo se fosse pela minha mente, pela minha vontade. Mas não fracassei porque ali estava a vontade de Deus. Deus estava no negócio. E quando Deus se chama, primeiramente, como eu disse a vocês, Ele chama, Ele quebra, depois de quebrado Ele unge e depois Ele envia. Então, todos aqueles fatos negativos e desafios da minha mente foi um treinamento para a obra que Deus queria realizar na minha vida e no meu coração. Bem, mas eu quero continuar com vocês que depois dessa fase, a liderança falou: não, você não vai para Minas Gerais, você vai exatamente para Cachoeira Paulista, São Paulo. Cachoeira Paulista é uma cidade pequena, uma cidade de apenas quase 70 mil habitantes, um pouco mais, um pouco menos. E era uma cidade um pouco fechada para o ministério que eu estava. Tínhamos ali uma pessoa de um certo poder econômico e aquisitivo muito forte, que gostaria de ser pastor, mas não tinha aquele chamado de Deus para fazer esta obra de ganhar almas. E ele foi para lá, ele abria a reunião ali às 7h30, ficava até 7h40, 7h45, fechava a igreja e ia embora. E não tinha uma só pessoa ali. E a liderança manda que nós fôssemos para lá. Porque talvez fora a sorte ou alguma coisa que aconteceu fora da curva na cidade de Piquete. Nós vamos para Cachoeira Paulista. E lá chegando em Cachoeira Paulista, o poder de Deus veio novamente sobre nossas vidas, porque nós estávamos orando, clamando a Deus, para Deus dar vitória. Dentro de pouco tempo, aquela igreja estava super tomada de pessoas. Nós convidávamos as pessoas para que viessem estar conosco ali. E nós convidávamos os cansados, oprimidos, abatidos, as pessoas que estavam ali oprimidas pelo diabo. Essas pessoas que nós estávamos buscando. E Deus enviou uma multidão de pessoas que não tinha mais lugar para que as pessoas ficarem. Quando começávamos a orar, Satanás, com tanto ódio de nós, manifestava 50, 60, 70 pessoas ao mesmo tempo, possessa de encostos que estavam ali, e todas elas eram libertas e agora elas queriam gozar da palavra e da bênção de Deus. Aquelas pessoas sabiam o que era opressão do mal. Sabia que não tinham chance de serem felizes, de serem abençoadas, porque quando a pessoa tem um espírito de encosto na vida, Jesus falou que o diabo veio somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio trazer vida e vida com abundância. E essa vida que ele trouxe, as pessoas quando experimentam não querem deixar mais Jesus. E aquelas pessoas estavam se convertendo ao Evangelho, não uma religião, porque a palavra que estávamos levando não é a palavra de uma religião, pessoa trocar de igreja, trocar de religião, não. Cada um tem a sua. E nós respeitamos todas elas.
Porque temos convicção que toda religião é boa, só que nenhuma salva. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. E nós não apresentávamos uma religião, apresentávamos uma pessoa, a pessoa de Jesus. E como o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo, curai os enfermos, expulsai os demônios, nós acreditamos nisso e fomos ali orar pelas pessoas. E as multidões chegaram e aquele local ficou totalmente tomado de pessoas. Aquilo para as pessoas que não acreditavam no ministério que Deus tinha chamado, porque viam um escurinho ali, não é? Crescido ali, que não é filho da nossa irmãzinha Rosa ali, pessoas simplesinhas ali não iam fazer nada maior do que eles. E Deus, que estava no momento trabalhando, fez algo maravilhoso. E eu quero dizer a você uma coisa muito importante. E aquilo explodiu. E aí, um dia, Deus toca no meu coração que eu deveria ir para o Nordeste. É outra etapa da minha vida ministerial. Nordeste? Para onde, Senhor? Aonde, Senhor? E Deus colocou na minha mente que eu deveria ir para Recife, Pernambuco, capital de Pernambuco. Na minha cabeça, naquela época, eu estou falando para vocês dos idos aí de 1978, mais ou menos, 76, 77, 78, é nesta época, mais ou menos. E eu pensava que o Pernambuco, eu tinha uma visão, porque a imprensa não mostrava muito como hoje, né? Mostra as capitais, a evolução das pessoas, a movimentação delas, né? Mostra a área. E eu pensava que Pernambuco era aquelas pessoas ainda que moravam naquelas casinhas muito simples, não é? Na minha mente era isso, que tinha aqueles homens com aquele chapéuzinho de couro na cabeça, andando naquelas caatingas. Era assim que eu pensava que Recife era naquela época, não é? E nós falamos, vamos ganhar essas pessoas para Jesus. E foi um grande desafio para nós. Conversamos com o nosso pastor, que gostaríamos de deixar essas duas igrejas, que era Piquete e agora Cachoeira Paulista, que estava superlotada de pessoas, para irmos um pouco mais longe. Também nós queríamos sair um pouquinho daquela perseguição, né? Mostrar o que Deus tinha no nosso coração, a sede de ganhar almas para Deus, pessoal. Falamos ao nosso pastor, ele falou assim, olha, não posso te ajudar em nada. Não posso te dar um centavo, porque a igreja não tem condições financeiras para te ajudar. E eu falei, pastor, nós não queremos ajuda financeira do Senhor. Nós não queremos ajuda financeira. Nós só queremos 5 coisas do Senhor. E ele olha para mim, ele estava na casa dele, ele olha para mim e fala assim, olha, o que vocês querem? Eu falei, eu quero 5 cartas de apresentação. Uma para o delegado, uma para o juiz, uma para o promotor, outra para o prefeito e outra para o presidente da Câmara Municipal. O senhor dá essa carta nos apresentando para nós. E ele disse, isso aí eu posso fazer, mas não posso dar nenhum tipo de ajuda. Eu falei, pastor, nós não estamos pedindo ajuda financeira, queremos apenas a sua aprovação e a sua bênção. E ele, sabendo que nós íamos fracassar, o que ele faz? Ele nos dá aquelas 5 cartas. Eu estou conversando com ele e Deus começou a agir e mostrar a ele que Deus estava no negócio. E acontece, meus irmãos, que daqui a pouco toca o telefone, era o seu genro, que era um militar da cidade de São José dos Campos, São Paulo. Ele era militar e ele toca conversando com o seu sogro. E eu falei, pastor, deixa eu conversar um pouquinho com ele. É o saudoso meu irmão querido Altair Santana, querido amigo, foi um grande aliado, uma bênção em nossa vida. E Altair Santana, conversando com ele, falou, Altair, eu fui da aeronáutica e eu sei que quando tem espaço, a aeronáutica disponibiliza passagens para os civis. O senhor não conseguiria uma passagem para mim de São José dos Campos para Recife? Ele disse, olha, daqui a 4 dias sairá um avião para lá, vocês querem? Eu falei, sim, eu quero. Olha aí, Deus trabalhando. Eu falei, pastor, é isso aí, pastor, daqui a 4 dias. Claro que eu não tive aprovação nenhuma da minha mãe, da minha família,
A mãe falava, não, meu filho, você não pode ir para lá. É aquele cuidado de mãe, aquele carinho de mãe, aquele zelo de mãe, não é? Não, meu filho, você não vai para lá, não vai. Eu falei, mãe, eu preciso ir, mãe, eu preciso ir, mãe, eu preciso ir. E nós tínhamos apenas algumas roupas muito batidas aí, num paletózinho muito batido, uma gravatinha fininha, sabe? Um sapato nosso não estava muito bom ainda, né? E ele falou, você não vai para lá? Vou, mãe. E nós tínhamos um pequeno amplificador, 2 cornetazinhas e um microfonezinho. Peguei toda a nossa roupa e no 4º dia nós fomos para São José dos Campos. Chegando lá, não tínhamos 3 vagas, tinha apenas 2 vagas somente. E os 2 foram na minha frente e falaram, olha, vai para o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro vai sair um outro avião amanhã pela manhã. E eu fiquei ali, né? Fomos de ônibus para o Rio de Janeiro para tentar pegar um avião da FAB para ir para Pernambuco, e os 2 aproveitaram a viagem e foram. Eu cheguei no Rio de Janeiro e pergunto daqui, falo daqui, apresento aqui, falo com a autoridade aqui, e todas as portas estavam fechadas para mim, e eu ali com pouco dinheiro, como se fosse hoje, o nosso dinheiro hoje, não é? Era o cruzeiro aquele lá, mas que fosse de hoje, tínhamos apenas menos de 3.000 cruzeiros na época, como se fosse hoje, o quê? Uns R$2.300, R$2.400 hoje no nosso dinheiro. Era aquilo só que nós tínhamos. E eu estava com uma parte do dinheiro e a outra parte estava com os 2 que já tinham chegado. E no outro dia, realmente, quando eu pedi ao comandante que nos desse uma passagem para Pernambuco, no avião da FAB, que tinha espaço, ele disse, o que vocês são? Eu falei, eu sou um missionário. Aí ele brincou, ironizou e falou, você é missionário? Aí eu dei um sorrisinho, eu vi ironia, mas ele me colocou no avião e eu fui. Quando eu estava no ar, já viajando pela primeira vez para Pernambuco, Recife, São Paulo, descendo no aeroporto Guararapes, eu me lembro que eu comecei a cantar aquela canção linda, aquela canção que as pessoas cantam, vários cantores gravaram, não é? Deus tem um plano em cada criatura. E eu comecei a cantar aquele hino, olhando lá para baixo, e o avião voando até uma velocidade de 500, 600 quilômetros por hora, e eu ali cheio de entusiasmo, cheio de fé, cheio de esperança, pousamos no aeroporto de Guararapes. Encontrei com meus 2 amigos e fomos pela primeira vez, quando nós descemos ali naquela capital maravilhosa, capital bela, linda, próspera, prédios enormes, parecia que estava no centro de São Paulo, não era aquela caatinga e aquelas pessoas andando naqueles burrinhos, não. Era uma capital pujante, linda, maravilhosa, né? Eu me lembro que nós fomos almoçar pela primeira vez próximo a uma praia muito famosa em Recife, chamada Praia de Boa Viagem, não é? E estivemos ali e tal, fomos para ali, almoçamos e andamos um pouco na praia, né? Estávamos ali entusiasmados com aquela nova vida, eu nunca tinha conhecido o Nordeste, né? E falei, bom, nós viemos aqui para fazer um trabalho para Deus. Procuramos o centro da cidade. Pouco dinheiro que tínhamos ali, pensamos, bom, faremos o seguinte, nós temos que fazer um projeto aqui, nós temos que ter um local para dormir e um local para comer, não é? Quando nós temos aqui, como se fosse hoje R$2.000 e poucos, R$2.400, R$2.500, como se fosse hoje. Falei, bom, nós temos que pegar um local para nós ficarmos. Pegamos uma pensão, não é? Olha, que pensão, gente, que coisa mais paupérrima, olha, coisa simples. Era um local amplo que eles fecharam, não é? com tábuas aquilo, e colocaram 3 camas para aqueles 3 jovens ficarem, um colchão muito ruim, muito velho, sabe, um colchão de palha, parecia que várias crianças tinham defecado naquilo, né? E colocaram de volta na cama. Era uma coisa que tinha aqueles nó que doía as costas, mas nós estávamos entusiasmados. Tinha apenas um corredor, não é? E onde de um lado e de outro fizeram quartozinhos pequenos para alugar. E no final tinha exatamente uma piazinha e os banheiros.
Nós ficamos ali praticamente no meio. 3 jovens recém-chegados de São Paulo, do interior de São Paulo, né? Chegamos ali e falando um sotaque diferente do deles, as pessoas todas olhando para mim com certo receio, né? Tinha até um policial ali também que morava ali com a sua esposa e olhando, esses jovens aí não sei não, viu? Será que esse pessoal é gente boa? Sabe como é que é? A rejeição foi tamanha para conosco, gente. Mas ficamos ali naquele dia. E para comer andávamos quase 2 quilômetros, porque nós tínhamos um restaurantezinho que tinha uma macarronada, e nessa macarronada colocava um ovo em cima, e era aquilo que nós comíamos o dia todo. Jantávamos aquilo, no dia seguinte era 1 litro de leite e 2 pães para cada pessoa, para economizar o dinheiro, porque nós não tínhamos ainda um local, não sabíamos aonde Deus iria nos colocar. Mas essa nova fase, como nós desenvolvemos nosso ministério ali no Pernambuco, eu contarei no próximo vídeo a vocês. Gostaria, se vocês estiverem gostando da minha história, que eu estou contando para vocês, depois eu tenho palavra de Deus para fortalecer a sua fé, eu gostaria que vocês se inscrevessem nesse canal. Não é? Dê um likezinho, se inscreva, assine o sininho para fortalecer o nosso canal, tá bom? Deus abençoe vocês e no próximo vídeo eu estarei contando para vocês a minha trajetória e como Deus abençoou o meu ministério. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Até lá!